Olá, o meu nome é Igor Victor Ferreira dos Santos e hoje irei realizar uma apresentação oral para o Simpósio Latino-Americano de Química e quinto workshop de Biotecnologia da Rede Bionorte. O meu trabalho intitula-se Triagem Virtual e Hierárquica, um estudo usando derivados de rocaglamida A para identificação de potenciais fármacos anticâncer. Os autores são eu, Igor Victor Ferreira dos Santos, Lúcio de Lima, Juan Bastos, Rian Ramos, Williams Macedo e Cleidson Breno dos Santos. Na introdução, é importante falar sobre a classe dos ciclopenta-B-benzofuranos chamados coletivamente de rocaglamidos. São metabólitos secundários de plantas do gênero Aglaia, pertencente à família Meliaceae. Estes compostos possuem atividade anticâncer exercida por meio de diversos mecanismos moleculares, já descritos na literatura. Sendo assim, o objetivo do estudo é realizar a triagem virtual baseada em rocaglamida A para identificação de novos fármacos com potencial atividade anticâncer. Aqui à direita eu trago a estrutura da rocaglamida A. Quanto aos materiais e métodos, em um primeiro passo, a rocaglamida A e 14 derivados elas tiveram a sua estrutura retirada da literatura, sendo que a rocaglamida A é a nossa estrutura pivô. E através dos softwares Biovia Discovery Studio e QuenSketch, foi possível desenhar a estrutura tanto em 2D quanto em 3D da rocaglamida dos 14 derivados e submetê-las ao web servidor BindDB para o cálculo do índice de Tanimoto. Posteriormente, as estruturas também foram submetidas ao PharmaGist para obtenção do modelo farmacofórico com maior pontuação. Além disso, foi realizada também uma matriz com 5 descritores farmacofóricos para o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson. Esses dados estão dispostos na tabela 1. Também no Materiais e Métodos, os descritores farmacofóricos eles foram submetidos ao Minitab, e através do método incremental foi possível obter 2 dendrogramas de HCA, um utilizando os descritores farmacofóricos como variáveis e um agrupando as estruturas. Esses dados estão dispostos na figura 1. Em um terceiro passo, o modelo farmacofórico foi submetido ao web servidor Pharmit para obtenção das coordenadas espaciais do farmacóforo. E também nesse servidor foi realizada a triagem virtual na base de moléculas MolPort. Posteriormente, houve o estudo toxicológico e farmacocinético, utilizando os softwares Derek Nexus e também a web aplicação SwissAdme. Esses dados estão dispostos na tabela 2 e no quadro 1. Bem, nessa tabela, na tabela 1, nós temos as estruturas de 1 a 15, sendo que a estrutura 1 é a nossa estrutura pivô, que é a rocaglamida. Nós temos uma coluna com as características, outra coluna com as características espaciais, outra coluna com o número de aromáticos, outra coluna com o número de aceptores e, por último, o índice de Tanimoto. E embaixo nós temos a matriz com o cálculo da correlação de Pearson. Então, o nosso resultado obtido permitiu inferir que o índice de Tanimoto variou de 0,94 a 0,85, o que demonstra a grande similaridade entre as estruturas. E o valor do coeficiente de correlação de Pearson entre os pares de descritores farmacofóricos foi inferior a 0,813. O valor do coeficiente de correlação de Pearson entre descritores farmacofóricos e índice de Tanimoto foi inferior a menos 0,602. Já aqui na figura 1, no dendrograma de HCA entre os descritores farmacofóricos e o índice de Tanimoto, nós podemos checar como as estruturas elas se correlacionam através das características espaciais, número de aceptores, número de aromáticos e índice de Tanimoto. Já aqui na figura 1b, no dendrograma de HCA das estruturas, estas estruturas elas foram classificadas em mais ativas, representadas nesse cluster azul,
e as estruturas menos ativas, representadas no cluster em vermelho. As estruturas mais ativas são representadas pelas estruturas de 1 a 9, e a partir das estruturas de 10 a 15, nós temos as estruturas menos ativas. Por último, nos resultados, nós temos a tabela 2 aqui, que descreve a hipótese farmacofórica. Então, na hipótese farmacofórica, nós temos 5 descritores farmacofóricos, o aceptor 1 e 2 e o aromático de 1 a 3. Além disso, nós temos as coordenadas da hipótese farmacofórica, que é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z de cada descritor farmacofórico conjuntamente com o seu raio. Então, utilizou-se filtros e combinações entre os descritores farmacofóricos e a triagem virtual ela foi realizada, utilizando essas coordenadas. E após análise farmacocinética e toxicológica, foi possível identificar 12 estruturas na base de dados Malport. Lembrando que essas 12 estruturas também passaram por análise toxicológica e farmacocinética, onde também foram utilizados filtros específicos para chegar nesse resultado. No quadro 1, é exposto 3 estruturas dessas 12 com seus respectivos índices de Tanimoto. A estrutura A, estrutura B e estrutura C, com seus respectivos índices de Tanimoto. Aqui nós podemos ver que o índice de Tanimoto ele é superior a 0,3. Por fim, na conclusão, os dados obtidos eles demonstram similaridade maior que 30% entre as estruturas estudadas. Foi possível determinar por meio do coeficiente de correlação de Pearson e HCA como as estruturas se correlacionam. A triagem virtual utilizou filtros em combinações entre os descritores farmacofóricos e, após análise farmacocinética e toxicológica, foram identificadas 12 estruturas. 3 estruturas elas são representadas em 2D, conjuntamente com seus valores de índice de Tanimoto. Finalmente, a definição de alvos biológicos como a proteína CHK1, que também é conhecida como checkpoint kinase 1, representa a próxima etapa do estudo. Essa próxima etapa ela vai envolver a realização de docking, dinâmica molecular e rota sintética teórica. Eu agradeço à Universidade Federal do Amapá, ao Bionorte, ao LMQC, ao CNPq e à ABQ. E aqui as referências que eu utilizei para confeccionar este resumo. Obrigado.